O tentador não quer apenas a sua dor, ele quer tornar o esforço de Deus em você inútil. Leia e releia o devocional de hoje e descubra como a vigilância espiritual protege a sua herança de governo eterno. Tessalonicenses, tema geral: virei como ladrão de noite. Vigiem, santifiquem-se, não se deixem enganar. Mensagem 11. Título da mensagem: o reparo da fé e o aperfeiçoamento do amor. Dia 3. A vigilância contra o tentador sutil. Versículo para a oração. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Que diz assim: foi por isso que, não podendo eu seguir esperando, enviei Timóteo para saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse tentado, e o nosso labor se tornasse inútil. Iniciamos a semana compreendendo que a fé é o nosso título de posse da realidade do reino, e que as pressões da vida compõem o currículo necessário para a nossa maturidade. Se nos primeiros dias focamos na validade jurídica do que cremos e na aceitação da disciplina do aprendizado, hoje avançamos para a proteção desse patrimônio. Para que a fé confirmada e o amadurecimento não sejam perdidos, precisamos aprender a discernir o movimento invisível que ocorre nos bastidores da dor, a investida daquele que não quer apenas nos ferir, mas anular todo o progresso espiritual já alcançado. Paulo revela uma preocupação profunda. O perigo não é apenas a força da perseguição, mas a sutileza do tentador. Existe uma verdade espiritual que precisamos discernir. A tribulação vem de fora, mas a tentação opera por dentro. Enquanto o mundo nos pressiona externamente, o inimigo utiliza essa pressão como uma oportunidade para infiltrar uma sugestão maligna em nossa alma. O objetivo do tentador não é apenas nos causar dor, mas destruir o labor espiritual que foi realizado em nós, tentando nos convencer de que obedecer a Deus não vale a pena sob tamanho sofrimento. A tentação sutil visa esvaziar o sentido do nosso sofrimento. Ela sugere que a nossa fé é vã e que o plano de Deus é uma ilusão diante da realidade da dor. Quando perdemos a visão da economia divina e do projeto do Deus triuno em dispensar a si mesmo para dentro de nós, a nossa capacidade interior de crer começa a diminuir drasticamente. O apóstolo sabia que, sem vigilância e sem o devido reparo, o crente pode até sobreviver à dor física da tribulação, mas sucumbir à sedução mental de abandonar a visão, o que leva ao desligamento espiritual e à queda da graça. Essa infiltração ocorre no silêncio da mente, onde o inimigo tenta ressignificar a prova como se fosse abandono divino. Se o labor espiritual é a construção de Cristo em nós, a tentação é a tentativa de demolir essa estrutura através do desânimo. Quando permitimos que a voz do tentador ecoe mais alto que a garantia da palavra, começamos a tratar as pérolas da revelação como algo comum e descartável. A vigilância, portanto, não é apenas um estado de alerta contra falhas morais, mas a guarda rigorosa do valor que atribuímos ao nosso relacionamento com Deus, impedindo que o labor de uma vida se perca em um momento de amargura. No cenário específico do tempo do fim, marcado por uma sociedade física e emocionalmente exaurida, o tentador utiliza esse desgaste como arma para tornar inútil o esforço de Deus em nos consolidar para a eternidade. Em um mundo veloz, vazio e cético, a estratégia maligna é converter o cansaço em desilusão, fazendo com que o homem abandone o seu direito legal de governar com Cristo sobre o universo. O inimigo ataca a substância da nossa esperança, tentando nos convencer de que possuir Deus como conteúdo é um prêmio abstrato demais para o peso da dor presente. Resistir hoje é discernir que cada pressão é um teste de aptidão para a herança eterna. É recusar-se a trocar a coroa de governo pelo alívio imediato de uma vida superficial. Vigiar é entender que o inimigo não quer apenas a nossa derrota física, mas a inutilidade do nosso labor espiritual. Em um mundo desgastado, a fé sem reparo contínuo
pode suportar a prensa da vida, mas falhar diante da sugestão de que o sacrifício pela herança eterna é um desperdício. Manter a visão clara é a única forma de impedir que a tentação interna neutralize o trabalho de Deus em nosso vaso. Sua reflexão pessoal. Diante do esgotamento deste mundo veloz, você tem se sentido tentado a abrir mão da sua posição espiritual por um pouco de conveniência? Você consegue ver que a sua herança de governar com Cristo é o alvo principal do ataque do tentador? O seu desafio para o dia de hoje: não permita que o cansaço do dia fale mais alto que a sua identidade real. Hoje, declare para o tentador e para si mesmo: meu cansaço é passageiro, mas o meu conteúdo é Deus e o meu destino é o governo eterno. Nossa sugestão de oração para você. Senhor Jesus, eu te peço discernimento para identificar as astutas ciladas do tentador neste mundo veloz e vazio. Protege a minha mente e o meu coração das sugestões sutis que tentam esvaziar o valor da herança eterna que o Senhor preparou para mim. Não permitas, Jesus, que o cansaço emocional ou o ceticismo ao redor tornem inútil o teu esforço de formar Cristo em meu ser. Mantenha a minha visão clara sobre o meu direito de governar, contigo sobre o universo. Que as pressões deste tempo não me façam desistir da glória que me aguarda. Senhor Jesus, eu te peço que repares as fissuras do meu vaso, por onde o tentador tenta soprar a desilusão. Eu decido permanecer ligado a ti, o autor da minha fé, protegendo o meu destino eterno de qualquer investida que vise me tornar um vaso vazio. Amém.